Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, eu sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para as partidas do fim de semana. Temos Palmeiras e São Paulo, Atlético, Cruzeiro, Fluminense contra Flamengo, Grêmio contra Ipiranga e Fortaleza contra Sport. Só jogão nos estaduais, nas finais dos estaduais, então bora conferir as dicas. Primeira partida da lista, pessoal, a gente vai para a final do Campeonato Mineiro no dia 2 de abril, às 16h30. O Atlético Mineiro recebe o Cruzeiro. No retrospecto, nas últimas 6 partidas do Galo, 6 vitórias, 14 gols marcados, uma média de 2,33 gols por partida. Do lado da Raposa, 4 vitórias, 2 derrotas, mesma média do Galo, 2,33 gols por partida, sendo que marcou 14 nas últimas 6. Nas últimas 13 partidas do Galo, 28 gols, 5 sofridos, 11 vitórias, um empate e uma derrota. Do lado do Cruzeiro, 15 partidas disputadas, 33 gols marcados, 12 sofridos, 11 vitórias, um empate e 3 derrotas. Nas últimas partidas do Galo, vitória contra o Caldense, novamente vitória contra o Caldense e terceira vitória contra o Caldense, uma sequência de vitórias contra o Caldense. Antes disso, vitória contra o Democrata e no dia 6 de março, vitória contra o Cruzeiro por 2-1. Do lado do Cruzeiro, vitória contra o Atlético Club, duas, em sequência. Derrota contra o Patrocinense, vitória contra o Tum Tum e vitória contra o Pouso Alegre. Antes disso, a partida de 6 de março, vitória contra o Cruzeiro. No retrospecto, nos confrontos diretos das últimas vezes que se enfrentaram, como eu falei, 6 de março, vitória do Atlético Mineiro. Antes disso, 11 de abril de 2021, vitória do Cruzeiro. 7 de março de 2020, vitória do Galo. Empate. E antes disso, lá em 2019, 2 vitórias do Galo, uma do Cruzeiro e um empate. Para essa partida aqui, o Galo é favorito, mas é clássico, o Cruzeiro pode surpreender, a gente pode ir aí investir num mais de 1,5 gols para essa partida, pela média alta das duas equipes, e provavelmente o Galo, pela boa fase, deve levantar a taça. Segunda partida da lista, pessoal, a gente vai para um confronto lá no Rio de Janeiro, o segundo jogo da final. O Fluminense recebe o Flamengo no dia 2 de abril, às 18 horas. Aqui na tela apresenta a última partida, vitória do Fluminense no jogo de ida, e para a partida o Flamengo chegava com 63% de chance de vitória, 22% empate, 14% a vitória do Fluminense, para saírem 2 gols 73%, para saírem 3 gols 48%, para ambas equipes marcarem 44%. No retrospecto, nas últimas 6 partidas do Flamengo, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 gols marcados, uma média de 2 gols por partida. Do lado do Fluminense, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 1,17 gols por partida, 7 gols em 6 partidas disputadas. Nas últimas 14 partidas do Flamengo, 29 gols marcados, 10 sofridos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Do lado do Fluminense, 27 gols marcados em 18 partidas disputadas, 8 gols sofridos, 14 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No retrospecto, nas últimas partidas do Flamengo, derrota contra o Fluminense no jogo de ida por 2-0, vitória contra o Vasco da Gama 1-0 no dia 20 de março e 1-0 novamente no dia 16 de março. Antes disso, vitória contra o Bangu e novamente vitória contra o Vasco por 2-1. Do lado do Fluminense, vitória contra o Flamengo, derrota contra o Botafogo, isso na semifinal. Antes disso, mais uma vitória contra um time carioca, vitória contra o Botafogo, aí vem a derrota contra o Olímpia na Libertadores, e antes disso o empate contra o Boa Vista. No retrospecto, nos confrontos diretos, da vez mais recente, da última vez, partida de ida da final do Cariocão, vitória do Fluminense, antes disso vitória do Fluminense novamente no dia 23 de outubro de 2021, vitória do Fluminense 4 de julho de 2021, vitória do Mengo veio no dia 23 de maio de 2021, 3-1 para o Flamengo, antes disso empate. Para essa partida o Flamengo precisa sair para o jogo, chega em desvantagem após perder o jogo de ida por 2-0, então vai ser um jogo muito aberto, o Fluminense provavelmente vai jogar no contra-ataque. É uma partidinha para saírem pelo menos 2 gols, então a gente vai no mais de 1,5, vitória do Flamengo, mas o Fluminense deve sair com o título do Campeonato Carioca.
Terceira partida da lista, pessoal, agora a final do Campeonato Gaúcho, jogo de ida 1-0 para o Grêmio. Agora o Grêmio é mandante, então o Grêmio recebe o Ipiranga no dia 2 de abril, às 16h30. Nas últimas 6 partidas do Tricolor Gaúcho, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 1,17 gols por partida, ou seja, 7 gols marcados em 6 partidas. Do lado do Ipiranga, 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados em 6 partidas, média um pouquinho maior, 1,33. Do lado do Grêmio, nas últimas 15 partidas, 24 gols marcados, 14 sofridos, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Do lado do Ipiranga, 14 partidas disputadas, 20 gols marcados, 11 sofridos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No retrospecto, nas últimas partidas do Grêmio, vitória contra o Ipiranga, derrota contra o Inter. Antes disso, vitória contra o Inter por 3-0, 19 de março, e mais uma vitória contra o Ipiranga, 12 de março, 2-0. Do lado do Ipiranga, derrota contra o Grêmio, vitória contra o Brasil de Pelotas, derrota, para o Brasil de Pelotas, e mais uma derrota para o Grêmio no dia 12 de março. No retrospecto, nas últimas partidas, vitória do Grêmio 3 vezes seguidas, 26 de março, 12 de março e 25 de abril. Antes disso, um empate e antes disso, mais uma vitória do Grêmio. Então, um retrospecto muito favorável para o Grêmio, que chega para a final com o resultado embaixo do braço, após ter vencido o jogo de ida por 1-0. Então, a gente vai no mais de 1,5 gols, porque o Grêmio joga em casa, está mais tranquilo, não deve sofrer gols. O Ipiranga deve levar o título com tranquilidade. Fim dos jogos no sábado. Agora no domingo, no dia 3 de abril, a gente tem jogão Palmeiras contra São Paulo às 16 horas. Jogo de volta, jogo de ida 3-1 para o Tricolor Paulista. Essa partida aí promete muito. Na tela vocês estão vendo o jogo mais recente entre as duas equipes. O São Paulo chegou com 30% de chance de vitória, 32% empate e 37% para a vitória do Verdão. Para a série em 2 gols, 61%. Para a série em 3 gols, 34%. Para ambas as equipes marcarem 43%. Nas últimas 6 partidas do Tricolor, 6 vitórias, 16 gols marcados e 6 partidas, média de 2,67 gols. Do lado do Verdão, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, justamente contra o São Paulo no jogo de ida. 9 gols marcados em 6 partidas, média de 1,5 gols por partida. 17 partidas disputadas do lado do Tricolor Paulista, 29 gols marcados, 13 sofridos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Do lado do Palmeiras, 17 partidas disputadas, 26 gols marcados, 9 sofridos, 12 vitórias, 4 empates e 1 derrota. No retrospecto, nas últimas partidas do São Paulo, todas vitórias contra Palmeiras, Corinthians, São Bernardo, Botafogo, Manaus e Mirassol. A última derrota veio contra o Palmeiras no dia 10 de março. Do lado do Palmeiras, derrota contra o São Paulo no jogo de ida, 2 vitórias seguidas contra o Bragantino, contra o Ituano, empate novamente contra o Bragantino, vitória contra o Corinthians, Santos, São Paulo e Guarani. No retrospecto, nos confrontos diretos da última vez que se enfrentaram, vitória do São Paulo 3-1. Antes disso, 10 de março, vitória do Verdão. 17 de novembro, vitória do São Paulo. 18 de agosto de 2021, vitória do Verdão, novamente 3-0. 11 de agosto, empate por 1-1. 31 de julho, empate 0-0. 23 de maio de 2021, vitória do São Paulo. E antes disso, mais um empate. Vai ser uma partida difícil para o Verdão, que chega com 2 gols de desvantagem, 3-1, resultado propício aí para o São Paulo. O São Paulo deve se defender, sair no contra-ataque e provavelmente vai levar o título no Allianz Parque, hein? Então vamos por uma partida com mais de 1,5 gols pela média alta do São Paulo, uma média ok do Palmeiras, mais de 1,5 gols. São Paulo sai com a taça do Allianz. Para a última partida da lista, pessoal, a gente vai acompanhar a final da Copa Nordeste, que acontece, o jogo de volta, acontece no domingo, 3 de abril, às 18h30. Na tela, o jogo que acontece hoje, dia que grava, o jogo de ida da final, às 21h35. Para essa partida, o Sport chega com 27% de chance de vitória, 32% do empate, 40% vitória do Fortaleza. Para a série em 2 gols, 66%, para a série em 3 gols, 39%. Nas últimas 6 partidas do Sport, 4 vitórias, 2 empates, 13 gols marcados, média de 2,17 gols por partida. Do lado do Fortaleza, 5 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados, média de 2,17 gols por partida. Nas últimas 71 partidas do Sport, 80 gols marcados, 63
3 sofridos, 25 vitórias, 22 empates e 24 derrotas, tudo muito equilibrado. E do lado do Fortaleza, 71 partidas disputadas, 118 gols marcados, 66 sofridos, 39 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Nas últimas partidas do Sport, vitória contra o CRB, empate contra o Alagoano, vitória contra o Floresta, Ibis, Náutico, empate contra o Salgueiro, vitória contra o Bahia e derrota contra o Altos. Do lado do Fortaleza, vitória contra Náutico, Atlético Alagoinhas, CRB, Ferroviário, mais uma vez o Ferroviário, empate contra o Altos, vitória contra o Pacajus 2 vezes seguidas. No retrospecto, nas últimas vezes que se enfrentaram, 2 vitórias do Fortaleza, uma do Sport no dia 6 de janeiro de 2021, antes disso mais uma vitória do Fortaleza, antes empate, 10 de março de 2016, vitória do Fortaleza, e antes disso 2 vitórias do Sport. Para essa partida, no jogo de ida, o Fortaleza chega favorito e provavelmente no domingo também vai chegar. Fortaleza deve se sagrar o campeão da Copa Nordeste em mais de 1,5 gols pela média alta das duas equipes aqui nas últimas 6 partidas do Sport. 13 gols marcados, do lado do Fortaleza a mesma coisa, então para o jogo de ida, para o jogo de volta, pelo menos 2 golzinhos devem sair.